quão grande é o nosso oleiro, o nosso Senhor e o nosso Deus. Mais um vídeo nesse canal e mais uma vez eu estou aqui em um novo cenário para falar sobre o oleiro, que no caso é o nosso Deus. Então, que a paz que excede todo entendimento guarde a sua mente para que você possa prestar atenção nessa palavra e compreender segundo o Espírito. Hoje eu vou abordar 3 temas sobre este vídeo, que é o oleiro, o barro e confiança. No tempo atual, onde há uma geração tão questionadora e tão crítica, nós iremos nos fundamentar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 20 até o 24. A versão que eu vou ler é a versão NVI, mas você que tem a sua Bíblia em casa, pegue ela para que fique mais fácil o acompanhamento dessa leitura. O título desse capítulo na minha Bíblia é A Soberania de Deus. A palavra de Deus diz: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer àquele que o formou: por que me fizestes assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Já que em específico nesse capítulo dessa carta, Paulo está falando sobre a soberania de Deus. Paulo mostra aos romanos que Deus é soberano e o modo e o jeito que ele usa as pessoas é da forma que ele quer, porque ele é Deus, ele é soberano. Ele pode usar pessoas para fins honrosos e fins desonrosos, achando o homem justo ou injusto. Ele é Senhor. E isso é afirmado lá em Isaías 64, verso 4, que diz: desde os tempos mais antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías deixa claro que desde as mais antigas gerações até na idade antiga não existia nem existirá outro Deus como nosso Deus a quem nós servimos. E Paulo afirma isso dizendo que quem somos nós, obras da mão de Deus, para querer questioná-lo? O oleiro em que nós cremos, ele é justo, ele é poderoso e além do mais é amoroso e paciente, mas também se ira e traz justiça sobre toda a terra. Não aceita suborno, como disse o rei Josafá. Algo a se lembrar na idade antiga que o Senhor fez e que ainda nos tempos de hoje é lembrado, é como o Senhor humilhou o faraó, que naquele tempo era tido como um Deus. Paulo continua falando, como a gente está falando em Romanos 9, que Deus o instituiu justamente para mostrar o seu grande poder. O que quer dizer isso, Esther? Deus estabeleceu justamente aquele faraó como rei para o humilhar e fazer dele objeto de zombaria sobre o Egito. Deus escolheu justamente aquele faraó para ter um fim desonroso e para espalhar o seu grande poder entre as nações. A forma que Deus humilhou o faraó do Egito através de um homem gago, que era Moisés, deixa na história que Deus usa justamente as coisas loucas para confundir as sábias. Onde que um homem que não tinha nenhum exército preparado conseguiu vencer um faraó que tinha anos de batalha? E esse é mais uma prova do poder do oleiro a quem a gente serve, que não apenas humilha e desonra aqueles que se exaltam, mas que também honra e exalta aqueles que se humilham. Lá em 2 Crônicas 32, a Bíblia vai falar que Senaqueribe, o rei da Assíria, se levantou contra o rei de Israel, que na época era Ezequias, e foi envergonhado. Senaqueribe, que dizia que não havia Deus que pudesse salvar o seu povo, é completamente humilhado pelo Deus que ele dizia que não existia. E Ezequias, rei de Israel, que se humilhou perante a Deus em oração, foi exaltado. Observe o que o oleiro diz no Salmo 66, verso de número 6. As nações se agitam, reinos se abalam, mas ele ergue a voz e a terra derrete. Conjecturando em minhas palavras, é como uma grande nação que se diz forte, querendo questionar e falar contra Deus, mas quando ele estende sua voz, é como se ele dissesse: tá gritando por quê? E aquele povo enaltecido fosse completamente humilhado. Oleiro é justamente isso. Posse, poder. Se você analisar pessoas que fazem artesanatos, principalmente com argila, elas que têm autonomia sobre o vaso, elas que têm poder sobre aquilo que elas criam. E da mesma forma é o nosso Deus, ele tem poder, ele tem autonomia completa sobre os barros. Ele sabe o modo de moldar, ele sabe o modo de cuidar. E tem vaso que ainda fica se erguendo e se achando grande e poderoso, sendo que se o Senhor soprar seu vento,
não sobra nada. Falando sobre o poder e a grandeza do nosso oleiro, também falamos da misericórdia e do amor que ele também tem. Porque por mais que Deus seja juiz, ele também é advogado, mas daqueles que o obedecem e creem completamente em sua palavra. Como foi amoroso e misericordioso com Nínive. Somente de uma forma você pode realmente ser moldada por esse oleiro. Sabe como? Descer à casa do oleiro. Como Jeremias fez quando desceu na casa do oleiro. Descer na casa do oleiro. Descer diante da presença de Deus é literalmente se humilhar. Saindo agora de falar sobre o oleiro, agora eu entro de falar sobre o vaso. Você já olhou para uma escultura ou para algo de barro e ficou pensando, nossa, quem foi esse escultor? Quem foi esse oleiro que moldou esse vaso tão bonito? Você não vai olhar para o vaso e falar, nossa, que lindo. Ele mesmo se moldou. Não, com certeza você deve pensar, nossa, se esse vaso é lindo, imagine o oleiro que o moldou. Que possamos ser vasos que ao invés de querer buscar dar a glória para si mesmo, que possamos ser vasos que exalam a glória de Deus, que resplandecem a glória dele. Paulo está falando ainda na carta de Romanos, quem é você para questionar o oleiro? Quantos de nós, como vasos quebráveis, ficamos muitas das vezes querendo questionar o nosso Deus ou falar que Ele não deveria ter nos moldado dessa forma? Quem é você para falar que Deus deveria te moldar dessa forma? Ele sabe verdadeiramente como moldar a obra de suas mãos. Você que se quebrou como vaso, não fique culpando o oleiro. Eu tô quebrada por causa de Deus. Nunca. Você só está nessa vida vã, pecaminosa e imoral porque você quer, porque Deus deu livre arbítrio pro homem, não para o tornar escravo de Satanás. Ele ainda estende as suas mãos para falar qual é o caminho, mas é você que quer ser como a casa de Israel, uma casa desconcertada, na imoralidade, na feitiçaria, na homossexualidade, na mentira. O Senhor veio justamente para os que havia perdido. Ele veio justamente para aqueles que são só o barro, para os transformar verdadeiramente em um vaso, mas o vaso tem que querer ser moldado. E quando ele te moldar, não fique querendo questionar não, porque como disse Paulo, quem és tu, criatura, para querer questionar o Criador? Mas eu não queria que Deus me desse esse dom, eu queria que Ele me desse outro. Apenas glorifique e exalte o nome dEle, porque só dEle ter te moldado já é o maior privilégio. Em Isaías capítulo 64 ainda, a partir do verso 8, Isaías está falando como se fosse um povo falando a Deus, que diz, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, mas Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Suas mãos. Para você que faz parte do corpo de Cristo, que aceitou a Jesus e está agora como vaso nas suas mãos, saiba que você é uma obra-prima do Senhor e não deixe Satanás querer vir com muitas das vezes argumentos vazios, querendo te botar contra o Criador. O Senhor é aquele que fortalece os que nele confiam e os que nele esperam. Então, eu já entro na terceira parte desse vídeo. Vaso que é vaso confia nas mãos do oleiro. Em todo o processo desse vídeo, eu estabeleci o que o Senhor fez na Idade Antiga e ainda faz até hoje feitos memoráveis. Esse é o oleiro em que eu e você confiamos. E por que ficar muitas das vezes achando que as obras que Ele fez no passado deixaram de existir? Não. Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Jesus é poderoso e verdadeiro, e quando Ele entra numa guerra, Ele verdadeiramente vai conosco até o fim. Então minha irmã, irmão que está vendo esse vídeo, o processo, o vale não vai ser fácil, mas quem está com você foi o mesmo Deus que esteve com Moisés, foi o mesmo Deus que esteve com Ezequias, e também é o mesmo Deus que esteve também com Paulo diante da perseguição de Roma. Se dizemos que estamos na mão do oleiro, que é Jesus, por que não confiamos no trabalhar dele na nossa vida? Pois o próprio Jesus disse, lá em Lucas 12, verso 7, vocês valem mais do que pardais. Jesus disse que está cuidando até mesmo dos pássaros que voam no céu, que traz o alimento, que traz o lugar onde repousar. Os discípulos que andavam com Jesus ainda ficavam temendo diante da tempestade que iriam passar. Mas Jesus, desde o início, falando, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ei, vaso, reconheça que o Senhor é oleiro fiel. Vim aqui para dizer, como disse Salomão em Provérbios 3, 4, 5, confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.